sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é, afinal de contas, o que o leite tem a ver com candidíase? Então, gente, como eu falei, já aproveita, já curte, já compartilha aí, para mais pessoas saberem disso também, tá certo? Então, vamos lá, gente. Algumas, né, das perguntas mais frequentes que eu recebo sobre alimentação e candidíase são sobre leite. Roberta, mas pode consumir leite? Leite piora a candidíase, qual é a influência? Iogurte pode. Yakult, leite fermentado, né, que tem lactobacilos e tal, pode. E leite em pó, e queijo. Gente, vamos lá então, né? Todas essas perguntas vocês fazem bastante, eu sei que tem muita curiosidade disso, mas primeiro, será que o leite e os seus derivados, eles realmente influenciam de alguma forma a candidíase? Se influencia, como que isso acontece? É porque o fungo usa a lactose, que é o açúcar do leite? Já ouvi falar, Roberta, aqui, fungo gosta de açúcar, né? Candidíase é provocada por um fungo e, consequentemente, também vai gostar do açúcar do leite. Se eu usar um leite sem lactose, que é sem esse açúcar, vai resolver, vai me ajudar? Então, vamos lá. Gente, primeiro, né? Por que eu trouxe esse assunto para vocês? É só para falar, usa leite, não usa leite, come isso, não come aquilo, nada? Não, não é isso. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que eu acredito e vejo na minha prática que realmente você vai conseguir acabar com a candidíase. Então, primeiro, né, entender um pouco mais sobre como que o fungo cândida utiliza o leite vai te ajudar não só a entender alguns sintomas da candidíase, como alguns sintomas acontecem, e, consequentemente, vai ficar mais fácil de você entender aí, né, diagnosticar, conseguir saber se o que está acontecendo aí com você realmente é candidíase, mas também vai te ajudar a acompanhar a evolução do tratamento. Então, já adianta que leite tem sim influência na candidíase, e não é só o leite que você pega ali, o copinho do leite, mistura com o seu café de manhã e toma, não é só isso, tá certo? Derivados também, tudo que contém leite também vai ter essa influência. Por quê? Vamos lá explicar como que acontece isso, até para você conseguir identificar o que está acontecendo aí no seu corpo, tá certo? Então, por que muitas vezes você está tendo assim, sintomas de excesso de gases, né? Excesso de arrotos, a barriga estufada? Então, primeiro, uma das coisas, é claro, né, gente, quando eu falo aqui para vocês que uma coisa não é somente uma coisa, quando a gente está falando de alimentação, quando a gente está falando, às vezes, de suplementos, de vitaminas, de minerais, de coisas naturais, nada é uma coisa, não é uma única coisa. Então, um alimento que você ingere vai ter influência em várias coisas acontecendo aí no seu corpo. Não vai ser diferente com o leite. Então, por exemplo, a fermentação. Você já reparou, às vezes, quando você consome um queijo, ou toma leite, ou toma um iogurte, você percebe, né, aquela sensação de estufamento, né, parece que a barriga deu uma inchada, né? Às vezes excesso de gases, às vezes excesso de arrotos. Por que isso acontece? Por duas coisas principais. Primeiro, a presença de compostos FODMAPs, como a lactose. A lactose, ela é um disacarídeo, ela é formada por glicose e galactose, e essa junção aí, né, formando a lactose, ela é considerada um FODMAP, que é um carboidrato com uma fermentação mais fácil. Então, tanto os fungos que estão numa maior quantidade aí no seu intestino, lembrando, né, gente, que a candidíase começa lá no intestino, não começa na pepeca, não começa na região íntima, não está ali circunscrita ao canal vaginal. Muito pelo contrário, antes de chegar no canal vaginal, já está com a candidíase há muito tempo lá no seu intestino, tá certo? Então, quando chegam esses FODMAPs aí, né, no leite, no caso, a lactose, vai ficar super fácil para os fungos que estão ali em excesso fermentarem, às vezes até mesmo algumas bactérias também vão conseguir fermentar mais facilmente essa lactose.
Ah, Roberta, então se eu tomar um leite sem lactose, resolveu isso aí, né? Não vai ter a lactose e vai acabar esse problema? Não, aí que você se engana, porque não são só os FODMAPs, essa lactose que está aí presente no leite, que vai ter essa facilidade de fermentação. Por quê? Porque o leite tem várias proteínas de digestão muito difícil. Já são proteínas com digestão difícil para qualquer pessoa, mesmo pessoas saudáveis. Mas, mesmo quando a pessoa está saudável, com um organismo equilibrado, tem essa dificuldade, mas o corpo consegue dar um jeito aí, se virar um pouco melhor. Mas quando você está com candidíase, está tudo tão desregulado, seu organismo está tão debilitado, que a sua digestão não dá conta de fazer essa quebra da maneira correta. Então, essas proteínas de digestão difícil vão chegar mais inteiras ali no seu intestino. Consequentemente, seu corpo não vai conseguir aproveitar, não vai conseguir terminar de quebrar, e ela vai ficar parada no intestino. Com isso, também vai poder ser fermentada pelos fungos. Fungo não fermenta só açúcar, fungo não utiliza só açúcar como alimento. Os fungos também conseguem utilizar proteínas. Então, com isso, vai ser uma fonte de alimento para o fungo Cândida. E também vai ter essa questão da fermentação. Então, além dessa questão da fermentação, essa digestão difícil das proteínas torna essas proteínas mais alergênicas, mais inflamatórias. Ela vai ficar ali parada por muito tempo no seu organismo. A própria composição dessas proteínas, né, já tem essa facilidade maior para provocar uma alergia, para provocar uma inflamação. O seu intestino está permeável, está deixando passar muito facilmente outros compostos. Então, tudo isso vai contribuir para facilitar a inflamação, para facilitar o desenvolvimento de sensibilidades. Então, gente, não é só a questão do açúcar. As proteínas, né? E a caseína é uma proteína que é bem alergênica, tem uma digestão bem difícil, e ela, assim, 30% do leite, 30% das proteínas presentes ali no leite são essa caseína. E tem uma outra coisa também que a caseína pode provocar, que é a formação de compostos opioides, né? E isso acaba se ligando a receptores aí no nosso intestino, que são mesmos receptores que algumas drogas se ligam. Então, isso pode trazer alguns efeitos lá no seu cérebro. Isso pode trazer também esse efeito opioide aí no intestino, uma constipação, né? Retardar o trânsito intestinal. Imagina, tem tanta coisa acontecendo, já tem tanta coisa aí atrapalhando o funcionamento correto do seu intestino. E mais isso, olha só, que né, coisa que está acontecendo aí, que somatório de tanta coisa acontecendo no seu corpo, para contribuir para a candidíase piorar cada vez mais. Então, isso pode, né, essas proteínas de difícil digestão, pode te levar, sim, a uma fermentação maior, vai estar alimentando o fungo vai crescer, se fortalecer cada vez mais. Você está mais propenso a ter, né, desenvolver algum tipo de alergia, a aumentar a inflamação geral no seu corpo. Então, tudo isso acontecendo com leite, gente, acontecendo, né, porque você está consumindo leite ou derivados do leite também. Então, Roberta, meu Deus do céu, depois de tudo isso que você falou, que tem aí no leite e que afeta a candidíase de alguma forma, eu não vou poder comer nada de leite, nenhum derivado. Então, gente, vamos lá, né? Essas coisas, como eu sempre falo para vocês, de posso comer isso, não posso comer isso, o que eu como, o que eu não como. Isso varia de acordo com o momento do tratamento que você está, tá certo? Então, em alguns momentos, tem coisas que vão precisar ficar de fora, mas em outros momentos, você vai poder colocar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Tem alguns derivados de leite que eu posso consumir? Sim, claro. Você pode consumir a manteiga, por exemplo,
que a manteiga, sim, não tem praticamente nada de proteínas do leite. Ela é um concentrado da gordura do leite, é uma gordura boa, seu corpo vai utilizar bem, sabe digerir, sabe usar, sabe mandar para os lugares certos, tá certo? Então não precisa ter medo de manteiga, você pode sim consumir a manteiga, tá? E ela também não vai ter lactose. Então, tá, Roberta, mas e como que eu sei que é um derivado de leite, né? Vamos lá. Que você vai colocar aí nessa categoria de derivados de leite? Queijo. Sim, queijo é um derivado de leite. Dá para consumir? Num primeiro momento, vai afetar bastante a candidíase. Não vai ser possível você consumir no primeiro momento. Imagina, um copo de leite. Você vai pegar lá um copo de leite ali, de mais ou menos uns 200, 250 ml. Tá ali uns 200 ml, mais ou menos. Vai ter a mesma quantidade de caseína do que uma fatia de 25 gramas, mais ou menos, aí de queijo. Então, aquela fatinha de queijo que você come vai estar equivalendo à quantidade de proteínas de um copo de leite, mais ou menos. Então, olha quanta coisa. E você não vai comer uma fatinha só, né, gente? Então, olha quanta coisa que você está colocando ali no seu corpo para facilitar o crescimento da candidíase, né? Para deixar tudo mais desequilibrado, colocar mais alimento para os fungos, agredir mais ainda o seu organismo. Então, né, queijinho, já tá vendo que tem que ficar de fora. Ah, Roberta, e o iogurte? Roberta do céu, que eu vi, ó, iogurte é fermentado e não tem açúcar, não tem lactose, eu posso comer ali no meu lanche da tarde. Não, gente, não faça isso se você está querendo acabar com a candidíase. Por favor, olha só, ó, vamos lá, deixa eu falar aqui com você sério aqui, tá? Deixa eu falar bem sério com você. Presta atenção. Se, por um acaso, você encontrar com algum profissional que vai te passar um tratamento para candidíase, que vai te passar uma orientação nutricional, uma dieta, uma alimentação específica, segundo ele, para tratar a candidíase. E ele colocar ali para você, lanche da tarde, um iogurte natural com qualquer coisa. Iogurte natural com aveia, por exemplo. Gente, esquece. Esquece que você não vai conseguir acabar com a candidíase. Por mais que você esteja fazendo outras coisas. Você vai estar colocando aí no seu corpo um alimento para o fungo. Você vai estar colocando aí para o seu corpo, né, um alimento que vai estar contribuindo para a inflamação, que vai estar contribuindo para essa sensibilização de tudo, vai estar contribuindo para você ter mais e mais sintomas. Então, esquece, tá, gente? No primeiro momento, olha, o iogurte, independente. Ah, Roberta, mas é o iogurte natural e tal. Não, não dá. Não dá, tá certo? Uma outra coisa aqui que também devemos lembrar, que é um derivado de leite. E às vezes passa batido, às vezes a gente nem se liga. Eu sei que o que eu vou falar agora aqui não vai se aplicar a todo mundo, não é todo mundo que utiliza, mas quem está aí querendo ganhar massa muscular, quem está aí malhando, querendo aumentar músculo, querendo definição, às vezes já pensou em tomar ou até já está utilizando, tomando um suplemento de whey protein. Então, o que é esse suplemento de whey protein? É um concentrado de proteínas no soro do leite. Então, gente, também não adianta. Né? Não adianta você faz tudo direitinho e vai tomar um whey protein aí no seu pré-treino, pós-treino. Também você vai estar entregando uma concentração ainda maior de proteínas do leite para o seu corpo. O corpo vai conseguir usar, quebrar? Não vai, não vai. Então, gente, a candidíase vai piorando cada vez mais. Aí você acha que está malhando e a candidíase piorou por causa da roupa de ginástica que você está usando. Aí você esquece lá do whey que você está tomando.
Aí você esquece do iogurte natural que você está usando ali como seu pré-treino, porque tem bastante proteína. Gente, olha, deixa isso de lado, tá? Não vou entrar aqui em detalhes para vocês neste momento, para não me prolongar demais, porque a gente ainda tem que conversar mais, tem que ver as perguntas de vocês, mas eu prometo que eu faço em alguma outra live aí essa questão, trago para vocês essa questão de suplementação, o que pode te ajudar, o que usa no lugar do whey, tá bom? Mas vamos deixar o whey de lado, se você está querendo acabar de verdade com a candidíase. Tá certo, gente? Que eu faço, Roberta, né? O que eu vou fazer? Então, já pincelei isso para vocês, né? Posso consumir leite, derivado, zero lactose, não vai adiantar nada. Nada mesmo. Tá certo? Porque o açúcar vai continuar ali, a lactose, ela vai ter menos, vai sofrer um pouco menos dessa ação aí de fermentação por ser um FODMAP, porém, o açúcar da lactose, ele vai ser quebrado, mas vai estar presente. O fungo vai conseguir usar lactose, ele vai conseguir utilizar separado essa lactose quebrada, ela vira glicose e galactose. Ele vai conseguir usar a glicose pura, ele vai conseguir usar a galactose pura. Quando a gente usa um produto zero lactose, a lactose não foi retirada, ela só foi quebrada, ela continua ali, mas foi quebrada. Então, facilita um pouco ali a digestão, mas não é isso que vai te isentar de alimentar o fungo cândida, tá certo? Principal problema do leite em relação à candidíase não é a lactose, são as proteínas. Então não adianta você usar um leite sem lactose, um queijo sem lactose, um iogurte sem lactose, as proteínas continuam lá, tá certo? Então, gente, como que você vai fazer? Realmente precisa, tá? Eu não estou aqui para ser extremista, eu não estou aqui para ser terrorista nutricional com ninguém, tá bom? Então vamos lá entender, né? Que realmente é preciso suspender o consumo de leite e derivados no início do tratamento, tá certo? No primeiro momento, quando a gente vai fazer essa recuperação aí do seu organismo, esse tratamento de choque, para acabar com esse excesso de fungos, para regenerar o seu intestino, para melhorar a sua imunidade. Então, para tudo isso acontecer, realmente você precisa suspender o consumo de leite e derivados. Imagina, ele vai estar afetando tudo isso. Vai estar facilitando o crescimento do fungo, vai estar estimulando de uma forma errada, aí sensibilizando a sua imunidade, vai estar também atrapalhando o funcionamento do seu intestino de várias formas diferentes. Então, vai sim precisar ficar de fora no início do tratamento. Mas a boa notícia é que o tratamento não tem só um início, né, gente? O tratamento ele tem 3 fases diferentes, né? O meu tratamento parte desse princípio. Você tem 3 fases diferentes de acordo com o que o seu corpo está precisando em cada momento. Então, na primeira fase, sim, você precisa suspender o consumo de leite e derivados. E a partir da segunda fase, aí eles já podem ser reintroduzidos, seguindo uma estratégia específica, é claro, né, não é de qualquer jeito, então com o acompanhamento adequado, né, onde você aprende a identificar os sinais que o seu corpo está te dando, está te mostrando, então isso é fundamental, tá? Mas então, Roberta, como que eu faço nesse começo? Nesse comecinho, então, de tratamento, é a primeira coisa, né? O primeiro passo. O que eu faço? Se eu não posso tomar leite, se eu não posso usar leite derivados, então, gente, o que você pode usar para substituir o leite? Você pode usar leites vegetais, como leite de coco, leite de inhame, leite de aveia, leite de banana, gente. Até leite de banana você consegue fazer. Você bate uma banana com um pouco de água ali, fica um leitinho, você pode usar em receitas, você pode usar para preparar bebidas ali, tá? Então, tem substituições, sim. E outra coisa que é um medo de muita gente. Mas, Roberta, pelo amor de Deus, se eu ficar sem tomar leite, se eu ficar sem comer queijo, se eu ficar sem iogurte, eu vou ficar fraco,
vai faltar cálcio, meus ossos vão ficar fracos. Não vão, tá? Seus ossos não vão ficar fracos porque você não está consumindo leite e derivados, tá certo? Até porque, gente, lembra que eu falo sempre para vocês, sempre, que o tratamento da candidíase, ele é muito mais sobre incluir as coisas certas do que sobre excluir alimentos aleatoriamente. Então, quando você está fazendo o tratamento correto, bem orientado, seguindo o passo a passo certinho, você vai estar colocando aí no seu organismo inúmeros alimentos que são fontes de cálcio. E de uma maneira que o seu corpo vai conseguir aproveitar muito facilmente. Tá certo? Então, você vai estar colocando ali vegetais ricos em cálcio, você vai estar colocando várias outras fontes de cálcio. E uma outra coisa aqui, que é importantíssimo também vocês saberem em relação ao cálcio, tá? A questão do cálcio, ela está muito mais relacionada. O cálcio em si, é difícil faltar cálcio na ingestão da gente, quando a gente está com uma alimentação equilibrada. É muito difícil. Quando a gente está com uma carência aí, o cálcio não está funcionando direito no corpo, na grande maioria das vezes não é porque está faltando cálcio chegando no corpo, é porque o corpo não está conseguindo usar o cálcio da forma correta. Mas para ele usar da forma correta, você precisa estar com outras vitaminas, outros minerais ali funcionando bem, numa quantidade adequada, numa quantidade correta, tá certo? Então, olha, você não vai ficar com carência de cálcio, tá certo? Não precisa se preocupar, tá? Então, gente, vamos lá, que eu sei que vocês devem estar aí curiosos, perguntando. Ainda não parei para olhar as perguntinhas de vocês, mas eu sei que vocês sempre me perguntam. O que eu vou fazer então, Roberta? Bom, para acabar de verdade com a candidíase, você precisa fazer o tratamento correto. Seguir o passo a passo certinho, fazer tudo certinho. Mas o que eu faço então? Eu vou te dar uma orientação aqui para você, pelo menos, não piorar tanto enquanto você não começa o tratamento completo, não começa a seguir o passo a passo bem certinho, tá certo? O que você pode fazer, então, para não, pelo menos, não piorar tanto assim o seu quadro de candidíase enquanto não começar o tratamento? O que vai prejudicar menos entre os derivados, assim, de leite? Então, vamos lá. Prefira queijos mais curados, tá? Os queijos mais curados, eles vão ter uma quantidade menor de lactose, algumas proteínas, com o tempo, começam até a ser um pouquinho mais quebradinhas e tal. Não vai quebrar tudo, não vai acabar zerando a lactose, nem nada, mas vai estar facilitando um pouco o processo aí para o seu corpo, vai estar piorando menos a situação, tá certo? Você pode utilizar também um creme de leite, vai ter uma concentração aí um pouco menor também das proteínas, tá certo? Outra coisa, o leite A2, procure derivados de leite que sejam A2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a genética das vacas produtoras desse leite é uma genética A2, A2. Isso, quando essa genética A2, A2, as vacas produzem um leite em que a caseína desse leite, ela tem uma pequena modificação em que fica mais difícil produzir esses compostos opioides que vão estar afetando ali o seu intestino, que vão estar causando essa questão da constipação, tá? Então, pelo menos isso aí vai estar reduzindo um pouco, tá? Quando você consome um leite A2, A2, tá certo? Outra opção também que vai afetar um pouco menos, que vai ter uma digestão um pouquinho mais facilitada quando comparado ao leite de vaca, são os derivados lácteos aí de búfala, de cabra, de ovelha. Então, o seu corpo vai conseguir digerir de uma forma um pouquinho melhor, tá? Vai acabar com a candidíase? Não, mas quando você faz esse tipo de escolha, pelo menos
você vai estar prejudicando menos o seu organismo, tá? Vai piorar um pouco menos o seu quadro, tá certo? Né? Então, a pergunta que não quer calar, que vocês sempre fazem. Então, eu nunca mais vou poder tomar leite, Roberta, se eu quiser ficar livre da candidíase? Não é que você nunca mais vai poder tomar leite. No primeiro momento, realmente precisa ficar de fora. Mas depois que o seu organismo se restabelece, se reequilibra, acaba com a candidíase, acaba com esse excesso de fungos, tudo volta a funcionar normalmente, sua digestão volta a funcionar da forma correta, sua imunidade se fortalece e tá tudo bem. Já não tá mais tão sensibilizada e enfraquecida. Você vai sim poder reintroduzir com uma estratégia específica, né, certinho, com acompanhamento adequado, como eu falei, identificando ali as respostas do seu corpo. Então, não tem essa aí também não, tá, gente? Não se desespere com essa pergunta, ai, nunca mais vou poder tomar leite, nunca mais vou poder consumir um queijinho. Então, tem maneiras, tá? Tem maneiras de você entender, fazer isso aí, entender como que o seu corpo vai reagindo e ir se ajustando a isso, tá certo, gente? Porque acabar com a candidíase é para te trazer uma vida plena, é para te trazer uma vida de saúde, é para te trazer sua vida de volta. Não é para você ficar aí a vida inteira se privando e tal, tá certo, gente? Então, tem maneiras corretas, ideais, assim, de fazer essas reintroduções, mas não se preocupe, tá? Você não está condenada a nunca mais comer um queijinho, nunca mais tomar um iogurte, tá certo, gente? Linda Sônia! Boa noite! Boa noite, doutora Roberta. Estou tão feliz. Há mais de 20 dias não sinto mais nada. Continuo na fase detox porque eu estou gostando de me alimentar bem, mas daqui a alguns dias vou passar para a fase, para a segunda fase. Vou passar de fase, se Deus quiser. Ai, linda! Que maravilha! Que felicidade de ler esse seu comentário. Gente, só para vocês entenderem aqui, porque eu estou tão feliz que a Linda, ela faz meu tratamento, ela está no meu método, e olha que lindo, mais de 20 dias, não tem mais nada. Tá gostando tanto da fase detox que continua por mais um tempinho, mas daqui a alguns dias vai passar de fase. Como eu falei, né, gente? Tem fases diferentes. Então, olha, no primeiro momento é uma coisa que você precisa fazer. Depois você vai passando para fases consequentes, né? Subsequentes. Então, você vai mudando aí, vão mudando as recomendações, vão mudando os alimentos, você vai evoluindo aí dentro, mas que maravilha, linda, que maravilha, ai, que felicidade, sabe? Estou muito feliz por você e estou muito feliz de você estar aqui trazendo, né, trazendo esse seu comentário, dividindo aqui com as outras meninas também a sua experiência, porque assim como algumas outras já colocaram aqui hoje, já tem muita gente que perdeu a esperança. Tem muita gente que acredita que não vai mais ter jeito. E eu me emociono de falar isso, realmente me dá vontade de chorar quando eu falo isso, porque eu me enxergo nisso. Eu, em algum momento, já estava perdendo a esperança também. Alguma coisa lá no fundo assim, de mim, no fundo da minha alma, que não me deixou perder a esperança de vez e realmente buscar alguma coisa, procurar uma alternativa que conseguisse acabar com a candidíase. Mas eu sei como é. Eu sei como é perder a esperança. Eu sei como é jogar a toalha. E você dividindo, né? Dividindo a sua experiência aqui, trazendo, compartilhando, né? Seu resultado aqui com a gente. Você com certeza está trazendo esperança. Você com certeza está trazendo uma luzinha assim, aquecendo, iluminando, aquecendo o coração de muitas meninas, para elas saberem que não tem que se conformar com uma vida de candidíase, não tem que se conformar com uma vida cheia de corrimento, de coceira, de indisposição, de dormir mal, de sentir fraqueza, de ficar irritada. Não tem que se conformar com isso. Então, obrigada, linda, querida, obrigada por compartilhar com a gente sua experiência.
e trazer essa esperança, esse aconchego para o coração de tantas outras mulheres. Obrigada mesmo, que Deus continue cuidando de você cada vez mais. E tudo que você precisar, a gente está aqui. Pode contar comigo, com a minha equipe, tudo que você precisar, é só mandar lá pra gente, tá certo? Estou muito, muito feliz mesmo por você. Silvana, querida, tá melhorando tudo. Ai, que lindo. A Cami Melo. Oi, Roberto, pessoal, só passando para agradecer e elogiar o curso. Estou amando e melhorando. Fora que o suporte é incrível, me respondem super rápido. A própria Roberta me manda áudio para acompanhar a evolução. Obrigada. Ai, Cami, querida. Ai, que bom. Que bom, gente. Eu faço muita questão mesmo de vocês serem muito bem tratadas, de ter um suporte muito bom, porque eu sei como é passar por isso. Eu sei como é angustiante para a gente que está no processo, está querendo ver a melhora e às vezes a gente fica com dúvida de alguma coisa. Vocês merecem tudo isso, vocês merecem uma vida plena, livre da candidíase. Tá? Ai, que lindo, Cami, que lindo! Que lindo que você está melhorando. Obrigada por compartilhar aqui. Lembrem-se, tá? Lembrem-se de tudo que eu falei para vocês aqui a respeito do leite, como ele influencia a candidíase. E não adianta tomar leite sem lactose, não adianta tomar leite desnatado, não adianta tomar iogurte natural, porque tudo isso contém proteínas de leite. O problema do leite não é simplesmente a lactose. A lactose seria o menor dos problemas do leite em relação à candidíase, tá certo? Então, gente, olha, tá chegando agora, não pegou o comecinho, volta, assiste, que tá tudo bem explicadinho para você entender a influência do leite e seus derivados sobre a candidíase. E claro, né, gente, substituições para vocês, orientações bem importantes para te ajudar nesse processo. Tá certo, gente? Então, aguardo vocês, né, numa próxima e continuo acompanhando aqui os meus conteúdos para você entender, aprender muito mais sobre o tratamento que realmente funciona para acabar de uma vez por todas com a candidíase, tratando a verdadeira causa e sem remédios, tá? Então, um beijo e até a próxima.